Em 22 de maio de 2018, durante uma transmissão ao vivo realizada pela NASA TV, enquanto se comunicava com os astronautas da Estação Espacial Internacional, ou ISS, algo de muito inusitado aconteceu. Uma das câmeras externas da ISS capturou algo semelhante a uma mancha no horizonte, pairando acima da superfície da Terra, como vemos nestas imagens. Cerca de 2 minutos depois, a transmissão foi inexplicavelmente cortada. O incrível momento foi gravado pelo canal Mr. MBB 333, que, junto a outros quase 800 usuários, acompanhava a transmissão. Não fosse por isso, muito provavelmente, este vídeo teria sido perdido, uma vez que não ficou disponível no site da NASA para posterior observação. Então, é possível acompanhar a ISS ao vivo? No site da própria Agência Espacial Americana, encontra-se um link para qualquer usuário poder acompanhar, em tempo real, o que acontece na ISS. Veja o que foi registrado. A imagem da ISS permite contemplarmos o planeta Terra e vermos quão redondo e lindo ele é. Logo acima, ligeiramente à direita, avistamos uma mancha com baixa luminosidade, a priori arredondada. Ao aproximar a imagem do estranho objeto, é possível perceber uma sutil mudança na cor de sua estrutura, que varia do verde ao roxo. Houve quem indagou se a ISS havia capturado a imagem de uma lua verde-roxa, mas isso era completamente fora de lógica. Primeiro, porque as lentes das câmeras da ISS não têm alcance suficiente, muito menos são dotadas de recursos para obter imagens de astros tão distantes. O responsável do canal Mr. MBB 333 se pergunta, em sua transmissão, se aquela poderia ser a nossa própria Lua, que talvez tenha tido sua imagem distorcida devido à ISS se encontrar acima da atmosfera. Isso, porém, foi apenas uma suposição do narrador, não querendo se arriscar muito, uma vez que a aparência da Lua em qualquer uma das câmeras da estação espacial e até mesmo a olho nu seria inconfundível, mesmo com a espaçonave acima da atmosfera. O próprio formato do objeto avistado pela câmera nos confunde. De longe, a impressão que temos é que se trata mesmo de um satélite artificial, como a Lua, porém parcialmente oculto pela sombra que, no caso, seria da própria Terra. Só que uma observação mais atenta apresenta um objeto muito menor que a Lua e bastante irregular. Naquele momento, de acordo com o site de monitoramento da ISS, a estação sobrevoava a extremidade inferior da América do Sul, indo em direção ao continente africano, como mostra esta imagem. Após o corte na transmissão, a NASA não se pronunciou, como geralmente faz quando algo sem uma clara explicação acontece. A justificativa comum é a queda de sinal. Este não é o primeiro caso em que objetos não identificados são registrados pela estação espacial, e muito menos somente por ela. Desde a primeira vez que o homem foi ao espaço, deu-se início a relatos diversos dos próprios astronautas sobre observações anormais acima da atmosfera terrestre. Geralmente, a maioria dos objetos capturados pelas câmeras da ISS tem um nome e uma origem: detritos espaciais, que podem ser satélites desativados, bem como partes perdidas de naves espaciais durante o processo de desacoplagem de uma ou mais de suas seções, que normalmente acontece após o lançamento e alcance do espaço acima da atmosfera. Em julho de 2016, muitos espectadores da NASA TV puderam acompanhar ao vivo e por cerca de alguns minutos um estranho objeto de tonalidade amarelada, pairando a uma distância regular da Estação Espacial Internacional,
enquanto 2 astronautas faziam uma caminhada de rotina pelo exterior da ISS. Em alguns minutos, porém, a tela ficou azul, numa clara alusão à interrupção da transmissão provocada pela NASA. Segundo a agência espacial, a tela azul aparece todas as vezes que o sinal com a estação é perdido. Sim, isso acontece, mas que coincidências são essas, né? Em que, quando são avistados alguns objetos inusitados no vídeo, a transmissão também cai. Até hoje, essas imagens são motivo de muita discussão entre os teóricos da conspiração e os defensores da ideia do lixo espacial. Alguns teóricos chegaram a comparar o estranho objeto a um famoso satélite de origem não humana, conhecido como Cavaleiro Negro. Segundo fontes conspiracionistas, o Cavaleiro Negro seria um suposto satélite artificial de aproximadamente 13 mil anos de idade e que orbita a Terra em uma trajetória quase polar, provavelmente observando os passos da humanidade. A NASA, porém, já declarou que tal objeto é o pedaço de um antigo satélite de espionagem. E você, o que acha? A missão STS-114 foi a primeira executada por um ônibus espacial, após o acidente com o Columbia em 2003. A nova missão, que marcou o retorno dos voos com os ônibus espaciais, foi feita pela nave Discovery, lançada em 26 de julho de 2005, de Cabo Canaveral. Além de ser o voo de retorno daquele tipo de espaçonave, a missão teve outros destaques. Foi comandada por uma mulher, a comandante Eileen Collins, e era a segunda vez dela no Columbia. Ela também participou de uma missão anterior, a STS-98, pilotando a mesma nave. Esta missão, que apesar de alguns problemas conhecidos, finalizou com sucesso e trouxe também algumas imagens tão espetaculares quanto inexplicáveis. Por algum descuido, segundo algumas fontes, um vídeo teria vazado dos arquivos da NASA, com imagens capturadas a partir do ônibus espacial Columbia, enquanto ele estava acoplado à Estação Espacial Internacional. O vídeo realmente é impressionante. Nele, observa-se as estrelas brilhando ao fundo e, de repente, surge um objeto do canto direito do vídeo, movimentando-se para a esquerda em velocidade muito alta. Ele, então, como um bumerangue, faz o retorno em direção ao ponto de onde surgiu. Devido a esse movimento peculiar, é que o fenômeno foi apelidado de UFO Boomerang. Na época, a NASA explicou que aquilo era apenas detrito espacial. Porém, os contrários a esta justificativa logo perguntaram como é que um detrito espacial, que segue uma direção única, faria uma manobra como aquela. De volta à ISS, o fato é que ela não se encontra em uma posição muito confortável. Todo o lixo espacial que circunda o planeta junto com ela, apesar de se encontrar em altitude diferente, pode oferecer perigo à estrutura. Como são objetos completamente sem controle, podem, em uma hora, se esbarrar e que seja um pequeno parafuso pode gerar um dano de milhões de dólares. Ou pior ainda, ceifar a vida dos astronautas a bordo da estação. Isso sem contar os casos de avistamentos de objetos e fenômenos anômalos que são registrados e que, de forma sutil, a NASA defende, dizendo que é uma coisa ou outra, sem entrar no campo ufológico. Frente a diversas questões, o silêncio da NASA imita o do espaço. Ela teria algum motivo para nos esconder algo? Muitos acreditam que a agência espacial não tem motivo algum para esconder qualquer verdade da humanidade, mesmo porque o maior desejo de todos os membros da NASA é, segundo eles mesmos, mostrar ao mundo que todo o trabalho que fizeram até hoje chegou ao seu maior objetivo:
provar que a vida extraterrestre é uma realidade.